Olá, pessoal! Vamos lá descomplicar um pouquinho esse número π, né? Descobrir o que ele é, para que serve e como chegar no valor dele, né? Que a gente já sabe, nós estamos apenas relembrando, né? Que é 3,14, que a gente trabalha com o número π, igual a 3,14. Mas lembrando que ele é um número infinito, né? Então, vamos lá um pouquinho. Primeira coisa. O que é o número π? Primeiro, ele é um número irracional. O que é um número irracional? É um número decimal, né? Ele é um número decimal, infinito, e não periódico. Então, o número π, ele é um número irracional, que quer dizer que ele é decimal, infinito e não periódico, né? Que a gente tem aqui, né? Que eu coloquei no começo para vocês, que eu coloquei o começo dele, né? 3,14, 15, 92, 65. Quer dizer que ele não obedece uma sequência. Por isso que ele não é periódico, né? Porque a gente tem aquelas dízimas periódicas, 3,6666. Já o número π, ele é não periódico, né? Ele não obedece uma sequência, tá? Então, não esqueça, o número π, ele é um número irracional, quer dizer que ele é decimal, ele tem vírgula, infinito, né? A gente não sabe o fim dele, e não periódico, ele não tem uma sequência, tá? Vamos lá. Aqui nós temos que ele também é a razão entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro. Então, isso aqui a gente pode dizer que é o quê? Como calcular. Então, é a razão. Se é a razão, razão quer dizer o quê? Vamos lá, razão é uma divisão. Então, é a divisão do comprimento da circunferência pelo seu diâmetro. Como assim, professora? Eu trouxe um exemplo para vocês aqui, depois vocês vão tentar fazer em casa, tá? Vocês vão procurar lá na casa de vocês algo redondo, tá? Eu peguei uma caneca minha, tá? Aí vocês vão procurar algo redondo. O que vocês vão fazer? Vão pegar uma fita, uma cordinha e vão medir, né, a volta desse círculo. Eu já medi aqui, marquei 2 nozinhos aqui pra vocês, que eu já medi, tá? Vocês vão medir aqui, tá? Depois que vocês medir, marca com um nozinho ou segura aí pra gente medir a circunferência, né? Porque não tem como eu vir aqui com a régua e medir o meu perímetro, né, da circunferência. Não tem como. Então, por isso, a gente vai usar essa cordinha aqui para medir o comprimento da circunferência dessa caneca. Então, eu medi, aí vim aqui, né, abri a corda, venho aqui com a régua e vejo o valor, tá, da circunferência da caneca. Peguei aqui e vi o valor da circunferência da caneca, tá? Então, eu vou dizer que a minha circunferência, medindo aqui na régua, eu já tinha pegado o valor aqui pra vocês, que o comprimento da minha circunferência vai ser 24,5. Então, eu achei o comprimento da minha circunferência. Então, o comprimento, que é a volta da circunferência, que é o comprimento, ele equivale a 24,5, tá ok? Agora, eu vou encontrar o diâmetro da minha circunferência. Diâmetro, a gente encontra a gente sai de um lado da circunferência, passa pelo centro, tá? Passa pelo centro e chega até o outro lado da circunferência. Aí, a gente tem o diâmetro. Então, é um segmento de reta que sai de um lado da circunferência, passa pelo centro e chega até o outro lado
da circunferência. Isso aqui eu tenho o diâmetro, tá? Aí eu vou medir agora o diâmetro da minha caneca. Venho aqui com a régua. Deixa eu ver se tá focando. Venho aqui com a régua. E pego o valor do diâmetro da minha circunferência, que deu 7,8. 7,8 centímetros. Aqui mais em cima, eu falei pra vocês que o número π, ele é encontrado, né? Que é como calcular, ele é encontrado pela divisão do comprimento da circunferência e o seu diâmetro. Então, a fórmula que a gente tem para encontrar π é comprimento dividido por diâmetro, né? Comprimento dividido por diâmetro. Que eu vou ter o valor de π. Eu vou ter o valor de π, se eu dividir o comprimento e o diâmetro. Érica, professora Érica, vale para toda a circunferência? Sim. Se vocês pegarem qualquer círculo que vocês têm em casa, uma garrafinha, um copo em casa, uma lata, e for medir, dividir o comprimento pelo diâmetro, sempre vai dar π, tá bom? Se não der π é porque você não conseguiu o valor exato. Aí a gente faz a divisão aqui para ter a certeza que encontramos o valor exato, tá? Então, a gente vai pegar aqui o comprimento da minha caneca, que eu achei, né? Pela cordinha, que deu 24,5, dividido por 7,8. Então, se eu dividir 24,5 dividido por 7,8, vai dar o número π, que é exatamente, que a gente usa aproximadamente 3,14. Ok? Ok, eu coloquei como observação aqui embaixo para vocês. π sempre vai ter o mesmo valor, não importando o tamanho do círculo. Então, independente do tamanho do círculo, da circunferência, π sempre vai ser aproximadamente 3,14, né? Então, é o número infinito que a gente tem aqui. 3,14, 15, 92 e assim por diante. Sempre vai ser esse número, ele não vai mudar, tá ok? Então, a gente vai usar sempre o 3,14, tá? Eu vou colocar depois, vou colocar aí a imagem pra vocês dos números aproximados de π, tá? Vou colocar uma sequência aí pra vocês darem uma olhada. Vamos continuar aqui. Aí a nossa outra perguntinha, para que serve? Para que serve π, professora? Eu vou usar isso nunca na minha vida. Para a gente encontrar o volume do cilindro. Se você quer saber a quantidade que um recipiente suporta, sempre vai usar π. Sempre vai usar π. A área do cone, sempre vai usar π. A área do círculo, sempre a gente vai precisar do π para resolver esse tipo de questão. Então, sempre que a gente trabalha com uma figura que ela tem uma parte circular e a gente quer encontrar área, volume, né, a capacidade desse recipiente, ele tem uma superfície circular, a gente sempre vai precisar do π, né, que a gente sabe que ele vale aproximadamente 3,14, né, para resolver esse tipo de problema. Ok? Aí eu trouxe para vocês algumas curiosidades sobre o número π, tá? Algumas curiosidades básicas sobre o número π, depois vocês vão procurar outras curiosidades também, dar uma olhada aí sobre o número π na casa de vocês, tá? Então, vamos lá. Curiosidade. π é uma constante matemática
mais conhecida no mundo. Então, ele é o número mais conhecido no mundo todo, tá? Qualquer lugar que vocês chegarem aí, a pessoa estudou um pouco de matemática, ela vai conhecer o número π, tá? Independente da religião, tá? Da região, desculpa. Independente da região. Vamos lá. Temos um filme, depois vocês vão procurar aí. Um filme, ele se chama Pi, tá? Né? Ele se chama Pi. E ele mostra a tentativa do personagem principal, né? A tentativa do personagem principal de encontrar a resposta simples sobre o número π. Então, ele quer o quê? Facilitar a teoria do número π, tá? Só que um spoiler básico, no final do filme, ele acaba ficando louco e não consegue chegar na resposta final. Então, no final, ele é um matemático estudioso, né? E ele fica aí tentando encontrar soluções mais fáceis para o número π. E no final, ele acaba ficando louco e não chega em nenhuma solução, tá? Nós, matemáticos, também dizemos que nós não podemos medir exatamente a circunferência ou a área de um círculo. Por que, professora, que a gente não pode medir exatamente, assim, se eu falar a área de um círculo ou o volume de um cilindro é 2 ou é 4. Eu não posso dizer isso, que é exatamente esse valor, porque nós não temos um valor exato para π, né? A gente não tem um valor exato, assim, π vale 3,14, pronto, ele não é infinito. Não, ele é um número infinito, né? 3,14, 15 e assim por diante, tá? Então, como a gente não sabe o valor exato de π, nós não podemos dizer que a gente tem um valor exato de uma área de um círculo, tá? Ou de um volume de um cilindro. Nós não podemos dizer isso, porque π não é um valor exato. E π também tem o seu dia, tá? Como assim, professora? Sim, nós cantamos parabéns para o número π. E que dia é esse? Dia 14 de março. Por que dia 14 de março? Porque na cultura inglesa, eles escrevem as datas da seguinte forma. Primeiro veio o mês e depois o dia. Primeiro vem o mês e depois o dia, tá? Não é igual a gente, que a gente coloca primeiro dia e depois o mês, né? Dia 14 de março. Lá não, primeiro é o mês, que é março, e depois o dia 14. Então, se a gente tirar esse travessão aqui e colocar uma vírgula, nós teremos o número π, tá? Então, no dia 14 de março, é comemorado em muitas regiões, principalmente nos Estados Unidos, é comemorado o dia do π, tá bom? Então, esse é um resumo que eu trouxe para vocês, pra gente relembrar, tá? A história do número π, por que a gente usa ele. E a próxima aula nós vamos dar uma olhadinha em circunferência e em círculo, tá bom? Aprender alguns cálculos de circunferência e círculo, aonde a gente vai usar o valor de π para fazer esses cálculos, tá ok? Então, até a próxima aula.